Olá, boa noite. Para nós é um prazer poder estar entrando mais uma vez no seu lar através do programa Mensagem de Esperança. Esta noite vamos ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Seja abençoado. Meus irmãos, eu quero chamar você a uma meditação na Palavra de Deus. Para isso nós vamos ler no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 3. Alguns versículos. Glória a Deus. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam do meio de um arbusto. Embora estivesse em chama, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: o que está acontecendo aqui? Isso é inacreditável. Por que o arbusto não é consumido pelo fogo? O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. Ele respondeu: sim, estou aqui. E Deus disse: não se aproxime mais, tire a sandália dos pés, você está pisando em solo sagrado. E ele prosseguiu: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: faz tempo que venho observando a aflição do meu povo do Egito, ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores, e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, para tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou: mas por que eu? O que te faz pensar que posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: eu vou com você, e a prova que fui eu quem o enviou será essa: depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo neste monte. Moisés disse a Deus: suponha que eu vá ao povo de Israel e diga: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntem: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus disse a Moisés: eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Capítulo 4, versículos 10 até o 17. Moisés acrescentou outra dificuldade ao Eterno: por favor, Senhor, eu não sei falar bem, nunca tive jeito com as palavras, nem antes, nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. O Eterno disse: e quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com a sua boca, estarei ao seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés insistiu: por favor, Senhor, manda outra pessoa. O Eterno irritou-se com Moisés: você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E nesse exato momento ele está vindo para encontrar-se com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Então você dirá a ele o que eu disser. Eu estarei presente na hora em que você falar e com ele quando ele falar. Vou instruí-lo em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca, mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisará dela para realizar os sinais. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos,
Esse texto, se você está há algum tempo na igreja, tem um tempo de caminhada cristã, certamente você já leu esse texto da chamada de Moisés, conhece um pouco do contexto histórico, mas deixa-me fazer algumas lembranças, se você já conhece, e também falar algumas coisas para aquelas pessoas que ainda não ouviram esse texto, não conhecem essa história. Esse relato bíblico está falando de um tempo na história do povo de Deus, o povo de Israel. Tudo começa num tempo muito distante, com um rapaz, um dos filhos do patriarca Jacó. Tinha Abraão, o Isaque e o Jacó. Um desses filhos era José. E Deus usa a vida de José para salvar o mundo de então de uma grande crise que viria sobre toda a nação. Para isso, Deus o envia ao Egito. E José consegue ali fazer provisões, e através da vida dele, a vida de muitas pessoas são preservadas naquele tempo ali no Egito. Mas o tempo passa e o José morre, levanta outro faraó, outro rei, que começa a governar sobre aquela nação do Egito, e o povo, que era a família do José, o seu pai e seus irmãos, que por causa da crise, da fome que assolou a terra, desceu ao Egito, eles se multiplicam e crescem muito, a ponto de começar a incomodar o pessoal, o governo do Egito. Eles começam a se tornar muito grandes, muito poderosos, muito prósperos. E isso não fica bem, e eles começam a fazer algumas ameaças sobre esse povo. A primeira coisa que eles fazem é colocar julgo no seu trabalho, criar dificuldades para o labor, para a tarefa deles. Depois eles oprimem com escravidão, fazendo com que eles façam um trabalho de escravos. E aí isso não está resolvendo, eles começam então a trabalhar com infanticídio, matando todas as crianças, que ao nascer as crianças, falavam que as parteiras já matassem as crianças. Aquelas parteiras de alguma forma não fazem isso, e aí eles ordenam então que as crianças que já tinham nascido fossem mortas. E aí nesse tempo de aflição eles estão clamando ao Senhor, eles estão suplicando a Deus por um socorro, e Deus então chega e fala assim: olha, eu tenho ouvido o clamor de vocês. E aí tem um casal de levitas, pessoas que é lá da tribo de Levi, e vai nascer um menino, e esse menino vai ser preservado, e ele vai tirar o meu povo do Egito. E nasce o Moisés, aquela criança pequena, vocês lembram da história. A mãe, com medo que a criança fosse morta, coloca num cesto, pede para que a sua filha, a Miriam, a irmã mais velha de Moisés, colocasse ela nas águas do grande rio Nilo, e aquela menina põe aquela criança ali, e vai acompanhando as águas levarem aquela criança naquele cesto, e a filha do faraó está ali por acaso, ou não por acaso, se banhando naquele rio, e ela vê de longe aquele cesto, chama atenção, ela pega, vê o menino era muito bonito, muito formoso, e ela se encanta, e ela então quer cuidar daquela criança, e ela pede que alguém consiga uma mulher que possa amamentar a criança. A menina que estava ali, a irmã já falou: tem alguém, tem uma mulher lá que ela pode vir, ela pode amamentar a criança. E aí foi a própria mãe do Moisés, o amamentou durante a sua infância e ensinou para ele sobre quem ele era, qual a sua origem, quem era o seu Deus. E depois que ele desmamou, foi levado lá para ser cuidado no palácio de Faraó. Ele foi criado ali, enfim. E chegou nesse tempo de grande apuro, de grande aperto. O Moisés um dia estava lá, passando no meio do pessoal, e viu um egípcio maltratando um dos filhos de Israel, e certamente ele sabia da promessa de Deus, da palavra de Deus sobre ele para libertar o povo, e ele quis começar naquele dia, libertando um por um. Foi lá, matou o egípcio, e para livrar o cara de Israel. Isso foi denunciado, e ele foi obrigado a fugir, e ele foi morar no deserto. Lá ele conheceu um homem chamado Jetro, e esse Jetro tinha filhas, e ele se apaixonou por uma das meninas do Jetro, casou e ficou de boa, cuidando das ovelhas do sogro, morando na casa do sogro, tranquilo, esqueceu do que tinha acontecido, do povo que estava sofrendo, e ele estava tranquilo. Certamente estabeleceu que aquele era o seu destino, que não havia nada que ele pudesse fazer para mudar aquilo, e tocou a vida dele.
Até que um dia acontece isso, exatamente o que ele estava fazendo aqui. Ele vai até um monte chamado Horebe, que era considerado o monte de Deus, e quando ele está ali, uma arvinha começa a pegar fogo, um arbusto. E ele olha aquilo, era normal uma árvore pegar fogo no calor do deserto, os arbustos secos pegavam fogo, era normal isso. Só que rapidamente se consumia. Moisés vê o arbusto pegando fogo, está passando. Aí ele fala, Osado, faz tempo que esse negócio pegando fogo não para. Que negócio estranho é esse? E aí ele volta para ver, para observar o fenômeno. O que está acontecendo com esse arbusto que está queimando e não se consome? E aí lá do meio daquele fogo, para ser mais impressionante, uma voz chama o nome dele. Moisés, Moisés. O Moisés era corajoso, porque se fosse eu saía correndo. Arbusto pegando fogo e não consome. Lugar deserto. Aí sai uma voz e chama seu nome. Aí ele fala, pois não, estou aqui, o que está acontecendo? E aí é um anjo do Senhor que começa a falar com ele. É o seguinte, tem que tirar o meu povo de lá. Aí começa então essa história de Moisés, e é dentro disso que eu quero falar com os irmãos, nessa palavra aqui sobre, que eu daria o tempo de uma presença capacitadora. Estamos falando sobre capacitação. E Deus levanta o Moisés. Mas nesse tempo que Deus chama ele, estando ele lá no deserto, os irmãos viram aqui, nesse texto que foi lido, que Moisés coloca muitos obstáculos. Por 4 vezes ele diz para Deus, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não poderei fazer isso, Senhor. Embora o próprio Deus estivesse falando com ele. Às vezes, você considera assim, poxa, um dia um pastor chegou para mim, um líder chegou para mim, me pediu para eu fazer um trabalho, e aí eu fiquei com medo e disse não. Eu acho que Deus vai me matar agora, Deus vai me alejar, vai me cegar, vai acabar comigo, eu estou passando no vale por causa disso, porque eu disse não e não sei o quê. Queridos, Moisés disse não para o próprio Deus. Para o próprio Deus, o anjo do Senhor, e o Senhor fala com ele ali, diante de sinais, e ele está dizendo não, Senhor, não dá, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Se algum dia você já disse não para Deus ou para alguém, saiba, querido, Deus entende, e sabe que você é humano, Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece a sua dificuldade. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente entender quando falamos de capacitação. E há algumas coisas aqui que eu observo na vida de Moisés que não foram suficientes, ou que não determinaram que ele estava apto, que ele estava capacitado para fazer a obra que Deus tinha para fazer para ele. Primeiro, não era a sua origem, não era a origem dele que o habilitava ou tornava capaz, apto para a obra que Deus tinha na vida dele. Moisés era de uma família de levitas. Os levitas eram os adoradores, eram as pessoas que trabalhavam, que dedicavam no trabalho. O irmão Arão, Miriam, Moisés era de uma família que realmente tinha uma estrutura espiritual. Mas isso não fez com que ele se habilitasse, ou que tivesse habilitado para fazer a obra de Deus. Porque não é isso que habilita alguém. Não é isso que faz com que alguém seja capaz. Não é isso que dá capacitação para alguém. Infelizmente, e aqui me permita, se você não é cristão, ou se você não está envolvido num ambiente de igreja, mas eu faço uma crítica, até mesmo às igrejas evangélicas que têm feito muito disso. Muitos pensam porque o rapaz, ele é filho do pastor, ele é da família do pastor, então ele já é pastor. E infelizmente, algumas vezes tem acontecido isso. Deus quer usar o rapaz para ser um médico, para ser engenheiro, para ser mecânico, para trabalhar com qualquer coisa. Mas o pai dele acha que não, ele tem sangue de pastor, ele vai ser pastor. E aí coloca o moleque para cuidar da igreja e para pregar, mas ele não tem jeito, ele não tem chamada, ele não foi chamado para aquilo, Deus quer outra coisa da vida dele. E aí fica lá, pastores frustrados, frustra o rebanho, frustra a igreja. Querido, porque isso não habilita você. É importante você ter origem? Sim, Deus respeita a origem, Deus respeita isso tem um valor, mas isso não determina a tua capacitação.
Por outro lado, isso é muito bom, porque talvez você pense assim, poxa vida, eu não sou filho do pastor, não sou neto do pastor, não sou sobrinho do pastor, não sou irmão do pastor, tem ninguém da minha família que é obreiro. Aliás, na minha família tem algumas pessoas que são de centro espírita, tem algumas pessoas que são macumbeiros, na minha família tem um traficante, na minha família tem gente ruim. Como que Deus pode me usar? Deus não está preocupado, querido, quem é a sua família, Ele está preocupado quem é você, e o quanto você se coloca na presença dEle, e Ele pode te usar, Ele pode usar você da maneira que Ele quer. Ele é Senhor e Ele é absoluto para fazer isso. Não é isso que determina a sua capacitação. Por isso que se você está aqui nessa noite pensando assim, poxa vida, eu até gostaria de trabalhar para Deus, mas eu não tenho essa coisa, eu não tenho essa urive de igreja. A galerinha aí está na igreja desde criança, então, mas eu não, comecei agora. Pois é, agora mesmo que Deus pode usar. O Moisés, querido, tinha nascido lá no meio do povo e nada disso fez diferença, ele se sentiu incapaz. Segundo, e aqui talvez você vai assustar um pouquinho, não são as promessas ou os milagres que já aconteceram na sua vida que asseguram que você está capacitado. Moisés tinha promessas gloriosas na vida dele. Antes dele nascer, Deus tinha prometido, esse menino que vai nascer aí, vai tirar o meu povo lá do Egito. O nascimento de Moisés, ele estar vivo, era um milagre de Deus. Era um milagre. Quantas crianças morreram naquele tempo? Quantos foram mortos? Moisés sobreviveu por um milagre. Mas agora, quando Deus fala com ele, ele se sente incapaz. Tão incapaz que ele se sente, que ele fala assim, Deus, o Senhor está me chamando aí, mas quem garante, ou suponha que eu vá para lá. Olha, já está dizendo para Deus. Deus falando, Moisés, você vai lá, você contigo, você vai falar com o povo vai te ouvir, e você vai falar com os líderes lá de Israel, e Deus está empolgado. Sabe aquela coisa, imagina Deus empolgado assim, Moisés, chegou o momento, já ouviu o clamor, já está tudo certo, meu plano está tudo certinho aqui, o seu nome, você vai lá e tal. Aí ele falou, Deus, suponha que eu vá. Vamos dizer que eu vá, não quer dizer que eu vou, tá, Deus? Moisés. E se eles não me aceitarem lá? Se eles não achar que Deus não apareceu, o Senhor não apareceu coisa nenhuma para mim? E se eles não aceitarem a minha pessoa? Mas Moisés, ele sabe quem é você, rapaz. A Miriam vai lembrar que ela cuidou de você lá no riozinho, não deixou você morrer, que a filha do faraó, o Arão conhece tua história, rapaz, vai ser tranquilo. Não sei, Senhor. Porque isso não habilita ninguém, queridos. E tem muita gente se baseando nisso, que às vezes pensa que é isso que precisa. Olha, eu não tenho uma grande promessa. Nunca se levantou o vaso e veio para mim e falou, ei servo, vou eu fazer uma grande obra. Nunca levantou ninguém, nunca falou nada disso na minha vida. Como que Deus pode me usar para alguma coisa? Como eu posso estar capacitado? Como eu posso estar habilitado? Querido, Deus não se preocupa com isso não, meu filho. Quando chega o momento dele te chamar, dele te usar, ele vem, fala com você, te capacita, te levanta, te dá condições, e você pode fazer a obra dele, pode fazer o trabalho dele. Deus não depende disso. Amém? Terceiro, não é o teu tempo de vida ou de experiência que atestam a sua capacitação. Moisés, nesse período aqui, queridos, estava com 80 anos. 80 anos, já tinha vivido muito tempo. Eu não sei quantos aqui hoje, nessa noite, têm 80 anos. Talvez poucas pessoas. O Moisés, tem só um pastor, mas ele não veio hoje. O Moisés já tinha 80 anos. Ele já tinha vivido muito, já tinha visto muitas coisas. Ele já tinha vivido um tempo no Egito, ele já tinha vivido um tempo no deserto, muitas experiências. Mas apesar disso, ele se sente incapaz. Apesar disso, ele sente que não está apto para aquilo que ele precisava fazer. Porque tempo de vida, ou tempo de igreja, ou tempo de vida cristã, não determina a sua capacitação. Não é isso.
Às vezes você está começando na obra de Deus. Às vezes Deus te chamou por esse tempo. Ontem estava conversando com o irmão e falou, pastor, tem 3 anos só que eu estou na igreja. Acho que, ei, querido, bora. Tem os trabalhadores da 1ª hora lá, Jesus conta essa historinha, chamou um cedinho, chamou no meio-dia, chamou mais à tarde, tinha um que faltava 1 hora para acabar o expediente, chamou os caras para trabalhar. E chegou no final, pagou o salário igual. Deus recompensa o tempo da espera. Com Deus não tem esse negócio. Deus está procurando pessoas dispostas. E, finalmente, não é a tua formação que autentica a tua capacitação. E aqui, querido, tem uma coisa bacana. O Moisés, quando criança, ele aprendeu sobre Deus com a sua mãe. Deus falou para ele quem era esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de seus antepassados, o eterno, o Deus poderoso. Mas ele também teve uma formação no Egito muito interessante. Ele estudou na Universidade do Egito, ele se graduou na UNITO, Universidade do Egito. Aí ele fez pós-graduação na UFEG, Universidade Federal do Egito. Moisés estava preparado, querido, fez doutorado. O homem era criado em toda a ciência do Egito, ele tinha muita habilidade, ele conhecia tudo, dava aula, conhecia de engenharia, de matemática. Os egípcios eram muito fortes nisso. As construções dos egípcios que até hoje a engenharia fala assim, nós não conseguimos saber como é que eles faziam isso. Tempos ainda muito antigos, remotos, eles conseguiam desenvolver coisas que surpreendem os mais modernos sistemas de construção de hoje. Moisés foi formado e habilitado em todas essas coisas. Mas quando ele está ali, ele fala para o Senhor, eu não sei nem falar. Eu fico nervoso na hora de falar, começo a gaguejar, me enrosca tudo. Eu chego na frente das pessoas, eu fico tímido, eu não sei o que fazer, Senhor. Porque isso não determina a tua capacitação, querido. Não é a tua formação. Embora todas essas coisas sejam importantes. O estudo é importante, o estudo tem seu valor, tudo tem o seu valor, a experiência tem o seu valor, as promessas de Deus na sua vida têm o seu valor, as experiências com Deus têm o seu valor, a sua família tem o seu valor, mas isso não é determinante. É isso que eu estou querendo dizer para você. Existe uma coisa só que está nesse texto que determinam se você vai ser vitorioso, se você não vai ser vitorioso. Eu chamo de fator determinante para a vitória, para a capacitação, e isso chama-se a presença de Deus conosco. O que vai determinar se você está capacitado, habilitado ou não, não é nada que você tenha, mas sim a presença de Deus com você. É isso que determina a sua vitória. É isso que determina o quanto você vai ser capaz de fazer, desenvolver um trabalho para Deus. Queridos, olha que interessante, porque o que Deus disse para Moisés. Versículo 7 e 8 fala assim, Moisés, eu tenho visto a opressão. Isso mostra que Deus vê quando você está passando por aflições, quando está passando por dificuldades. Parecia que Deus não estava se importando, mas Deus diz para ele, eu tenho visto. E a palavra de Deus para você nessa noite é Deus tem visto. Ele tem visto você. Ele tem contemplado você. Ele tem contemplado a tua dor, Ele tem contemplado as tuas lágrimas. Ele tem contemplado a sua aflição. Ele nunca tirou os olhos de você. Ele tem visto. Segundo o Senhor falou, eu escutei, eu estou escutando, eu tenho escutado o clamor. Já foi cantado hoje sobre clamor, falamos de clamor, e às vezes você tem clamado e parece que Deus não está te ouvindo. Às vezes você mesmo tem questionado isso, mas, gente, eu clamo, mas nada acontece. Parece que Deus não me ouve. Mas a palavra de Deus para ele aqui fala, Moisés, eu tenho escutado o clamor. Eu estou escutando o clamor. Terceiro, Deus falou para ele, eu sei o quanto eles estão sofrendo. Eu sei, eu estou sabendo de tudo. Essa mesma palavra Deus diz para você nessa noite. Ei, eu sei. Mãe, eu sei. Pai, eu sei. Ei, querido, eu sei. Eu sei quanto está doendo, eu sei quanto você está sofrendo, eu sei quanto está difícil, eu sei quando as portas estão fechadas, eu sei quando você não tem mais forças, eu sei quando você não consegue mais. Deus está dizendo para você, ei, filho, eu sei. Aleluia. Eu sei. Aleluia.
Eu sei. Eu vejo. Eu escuto. Eu sei. Eu sei. Mas Deus não simplesmente vê, não simplesmente escuta, não simplesmente sabe. Deus parte para a ação. Ele fala, por isso desci. Gente, só isso aqui, só essa palavrinha, por isso desci, dava para a gente ficar falando aqui mais 5 minutos. Vocês achavam que era até amanhã cedo, né? Bom, você imagina o que é Deus falando para um homem assim? Por isso desci. Sabe o que é para um Deus, uma divindade, dizer essa palavra? Eu desci. Porque Deus é exaltado. Nós cantamos, seja exaltado, Senhor, seja engrandecido, Senhor, acima de tudo, acima de todos está o teu reino, tu és grande, Mas Deus se coloca na posição assim, ó, eu desci. E o maior ato de Deus, de descer, aconteceu há mais de 2000 anos, quando Jesus desceu. Paulo escreveu aos Filipenses sobre Jesus, falando, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, então estando em forma de servo, ele desceu às partes mais baixas da terra, e ele submeteu a morte, e morte de cruz. Essa palavra de Deus falando para Moisés aquele dia, por isso desci. Um dia também Jesus desceu. Desceu por quê? Desceu por minha causa, desceu por sua causa, desceu porque nós não tínhamos esperança, desceu porque não havia solução para a nossa vida, desceu porque não havia nada que a gente pudesse fazer. Por isso Jesus desceu, por isso Ele esteve aqui, por isso Ele andou conosco. Nós estávamos separados de Deus, desligados de Deus, sem esperança, sem paz, e Ele desceu. E Ele desceu e andou com a gente, caminhou com a gente, morreu a morte que nós devíamos ter morrido, para nos salvar, para nos redimir. Deus fala para Moisés, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, desci para tirá-los daqui, e para levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Ô querido, a gente podia até parar aqui isso. Jesus, quando Ele desceu também para nos livrar da escravidão do pecado. Ele desceu para nos livrar das garras do inimigo que nos oprimia. Esse inimigo era Satanás, que fazia com a gente o que ele queria. Jesus desceu para nos livrar. E Ele nos livrou, Ele nos libertou. Mas Ele não parou por aí. Assim como Ele disse, eu desci para livrá-los, mas também para tirá-los daqui, e para levar para uma terra de fartura, uma terra boa, vasta, onde tem leite e mel com fartura. Ele também prometeu que um dia Ele vai levar a gente daqui. Ele vai tirar a gente daqui dessa terra. Ele vai nos levar para uma terra boa, uma terra perfeita, uma terra de abundância, uma terra onde não há lágrimas, onde não há dor, onde não há separação, onde não há enfermidades, onde não há morte, onde não há dificuldades. Ele desceu por isso. Ele desceu por nossa causa, Ele desceu para nos livrar, e Ele desceu para nos tirar daqui, e para nos livrar para essa terra, que é os céus. Eu não sei se você ainda acredita nisso, querido, mas eu acredito no céu. Eu acredito que um dia Jesus vai voltar. E se eu não conseguir esperar a volta dele, eu vou morrer. Mas quando eu morrer, se morrer vai ser ganho, porque não vai acabar a minha existência. Eu vou ser recebido por ele, eu vou estar com ele na glória, eu vou estar com ele num lugar de gozo, num lugar de prazer. E é isso que alimenta a nossa alma. A nossa vida não limita a isso aqui, querido. Não se limita a essa terra. Nós podemos ter algumas vitórias momentâneas aqui nessa terra.
Isso nos alegra, isso é muito bom, isso nos fortalece, mas a nossa maior alegria é que existe uma terra, existe um país preparado para a gente, um país maravilhoso, glorioso, e Ele falou que Ele já foi, e Ele já preparou um lugar para nós, o seu lugar já está pronto, o nosso lugar já está preparado. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Antes de partir, Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Lá onde o meu Pai mora tem muitas moradas, se não tivesse, eu não teria dito para vocês: eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar esse lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Um dia Ele vai voltar, querido, um dia Ele vai voltar para nos levar para lá. Glória a Deus. Por isso, querido, que o que determina a sua vitória não são nada dessas coisas. O que determina a sua vitória é essa presença gloriosa daquele que te vê, daquele que te ouve, daquele que sabe e daquele que desce e que já desceu e que continua aqui conosco e está presente na nossa vida, está presente no nosso coração. Mas só para você saber quem é esse Deus que está com você todos os dias, só para você ter uma ideiazinha muito pequena sobre Ele. Em primeiro lugar, Ele é o Deus que dirige a história. Ele fala para Moisés assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos antepassados. Ele estava dizendo assim para eles: eu sou o Deus que dirige essa história toda dessas pessoas. Não são eles que determinaram a história. Abraão falhou, o Isaac falhou, o Jacó, não dá nem para falar. Mas Deus não falhou. A história continua nas mãos dele. Ele continua controlando todas as coisas. Ele continua dizendo assim: olha, eu tenho tudo nas minhas mãos. Deus não entra em desespero. Deus não perde o controle das coisas, querido. Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus tem tudo nas suas mãos. O mundo pode estar desabando, as coisas estão... Deus fala: está tudo certo. Eu estou controlando todas as coisas. Eu estou controlando todas as coisas. Existe um contexto maior da história. E nós estamos envolvidos nessa história. Às vezes alguma pessoa chega para a gente e fala assim: Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você. Eu não diria bem isso. Eu diria que Deus tem uma história para você. E que muitas vezes, por nossa causa, por nossas escolhas, nós saímos da história de Deus tem para a gente. Nós nos afastamos da história que Ele escreveu para a gente. Ele escreveu uma história. Antes de você nascer, Ele já te conhecia, já sabia. Ele já tinha escrito uma história para você, uma história linda, uma história gloriosa. Mas às vezes, a gente quer fazer a nossa própria história. E nós começamos a andar do nosso jeito. E nós começamos a acreditar que nós somos capazes. E nós começamos a achar que nós somos bons. E nós começamos a achar que da nossa história nós sabemos cuidar. E que nós não precisamos, e que nós não dependemos de Deus. E Deus deixa. Ele não te obriga. Ele não vai pôr uma rédea em você aqui, não, olha, se você sair, não. Ele deixa você. Mas Ele é tão amoroso que Ele continua te avisando: ei, filho, olha, mais para cá. Esse lugar que você está indo não vai dar certo. Você vai cair, você vai se machucar. Filhinho, volta para cá. Olha, eu estou aqui te esperando. Volta para a história que eu escrevi para você. Não é uma nova história mesma. Eu já escrevi na eternidade. Eu já terminei a sua história. Sabe onde vai acabar essa história? Céu, vitória, sucesso, bênção. Vem para a história que eu escrevi. Às vezes parece que é sofrimento, às vezes parece que são problemas, às vezes parece que são dificuldades, mas é essa história que está nos levando ao final. É essa história que vai determinar a nossa bênção, o nosso futuro, queridos.
É neste caminho que Deus escreveu para você. É esse caminho que Ele tem para você. Esse Deus que está dizendo, eu estou com você, eu vou estar com você, é esse Deus que tem a história nas suas mãos. E Ele não muda a história. Ele continua certo. Ele continua firme. Em segundo lugar, esse Deus, Ele se identifica com o nome. Moisés perguntou para ele, e se o pessoal perguntar quem é o Senhor e perguntar qual é o teu nome, como é que eu vou falar para eles? Gente, Moisés, eu não sei, Moisés era meio doido. Você já pensou perguntar para Deus, qual que é o nome do Senhor? Eu vou chegar lá, falar que o Senhor vai aparecer, eles vão perguntar, que Deus que foi? Moisés já tinha perdido até a noção. E aí eu tenho que falar como é que o Senhor chama. O que eu digo para eles? Como é que o Senhor chama? Aí Deus, então vamos, Moisés. Quando você chegar lá, aliás, eu vou te dar uma revelação que eu não tinha dado nunca. O capítulo 6 vai falar isso. Que ele nunca tinha se apresentado desse jeito. Você vai apresentar para eles dizendo assim, eu sou o que sou. Diga para eles que o eu sou te apareceu a você. Para você entender, eu sei que a maioria aqui sabe isso, mas o eu sou significa aquele que existe por si mesmo. E quando ele diz eu sou o que sou, a palavra tem esse sentido assim, ó, eu sou aquilo que precisa ser naquele momento. Algumas vezes essa palavra está traduzido, eu serei aquilo que tiver que ser. E Moisés depois foi entender isso. Porque quando chegou o momento que o povo ficou enfermo, ele se manifestou como o Senhor que cura. Eu sou, o que vocês precisam agora? De saúde? Então eu sou o Senhor que cura. Chegou o momento que eles não tinham água, aí ele falou, eu sou o Jeová Jiré, o Senhor que traz provisão. É provisão que você precisa? Eu sou o Deus que dá provisão, eu sou o que você precisa que eu seja. Chegou o momento que eles tiveram que enfrentar guerras, e eles ficaram preocupados. Aí ele disse, eu sou o Jeová Nissi, o Senhor é a vossa bandeira, aquele que vai na frente para dar vitória. E ele começa a se apresentar como um Senhor, como um Jeová, para cada circunstância da tua vida. É esse Deus que está conosco. Naquilo que você precisa, Ele é. Naquilo com o qual você tem uma necessidade, Ele se apresenta dizendo, eu sou o Senhor para isso. Você não precisa buscar outros deuses. Porque lá no Egito, queridos, eles tinham uma divindade para cada coisa. Para a colheita, tinha um Deus. Para os gados, tinha outro Deus. Para fazer chover, tinha outro Deus. Para parar de chover, outro Deus. Para o mar, era um Deus. Dar o rio, já era outro. Tudo precisava de um Deus. E eles viviam para tentar agradar esses deuses, porque se eles falhassem com algum Deus, vinha castigo sobre eles. Aí Deus se apresenta assim, eu sou o Deus para o que você precisar. É de sol que você precisa? Eu sou. É chuva? Sou. Seca? Sou. Mar, água, sou Deus para tudo. Eu sou. Não precisa de outros deuses. Por isso que ele falou para o povo assim, ó, não terás outros deuses além de mim. Eu sou suficiente. É esse Deus, querido. E às vezes tem área da nossa vida que nós acreditamos que nós precisamos de Deus para aquilo. Olha, eu vou orar isso aqui. Mas tem área da nossa vida que nós achamos que nós não precisamos de Deus. Que nós somos suficientes. E aí nós precisamos de outra coisa. Não, isso aqui, irmão, não envolve Deus nisso. Deus não tem nada a ver com isso. Como assim? Se nós servimos a Ele, se somos discípulos dEle, se nós temos compromisso com Ele, Ele quer participar de cada questão, de cada ato, de cada momento da nossa vida. Ele é o eu sou. Ele é o Senhor que está com a gente. Terceiro, Ele é o Deus que mantém a sua palavra. Deus depois começa a falar com Moisés, e o Moisés falando que não ia. Só que Deus, Ele não faz como muitos fazem hoje. Ô Moisés, vai rapaz, não vai ter problema nenhum, vai dar tudo certo. Vai ser facinho. Você vai ficar rico, Moisés, aliás. Moisés, o povo vai te receber, vai te carregar nas costas. O faraó vai preparar uma mesa para você. Você vai comer bem. Não, Deus não falou para eles, não.
Deus falou, mas você não está querendo ir, Moisés? Tem mais umas coisas. Eu vou endurecer o coração do faraó, aliás, para ele não deixar vocês irem. O Moisés já não queria ir. Aí Deus fala assim para ele, Moisés, você vai chegar lá diante do faraó, falando que vai tirar o povo, e eu endurecerei o coração de faraó, para ele não deixar vocês irem. Tem uma menina que eu conheci uma vez, ela estava fazendo um curso de teologia com a gente, ela estava passando uma dificuldade, uma pessoa chegou para ela e falou assim, querida, sabe o que é isso? Deus está provando você. Deus está provando a sua fé. Ah, é Deus então? É Deus. Aí passou outro dia, a pessoa falou, sabe o que é isso? É o inimigo, é o diabo que está furioso com você. É o diabo que está se levantando contra você. Aí ela falou, Senhor, o Senhor e o diabo contra mim, aí não dá, ou um ou outro. Parece que era isso que o Moisés estava falando. O faraó já é difícil, o Senhor ainda vem e fala que vai endurecer o coração dele, Senhor. Eu já estou com medo. O Senhor ainda fala que vai endurecer o coração dele. Deus estava dizendo assim, ei, não vai ser fácil mesmo. Qualquer evangelho que pregue facilidades deste mundo é um falso evangelho. Qualquer evangelho que esteja pregando assim, vem querido, vem, estás aqui, vai ser bênção. Prosperidade, riqueza. Você tem um Fusca velho? Vai ter um carro importado. Aquele bonitão. E eis que eu preparo o IPVA para você. Isso não é evangelho, querido. O evangelho é aquilo que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Gente, eu venci o mundo, mas vai ter aflições no mundo. Pedro, que aprendeu com Jesus, ele falou assim, todos aqueles que querem servir a Deus piamente, passarão por diversas provações. Por várias provações. A palavrinha grega ali que significa multicores. Sabe quando você vai hoje nas lojas de tinta, essas coisas, que você fala assim, eu queria ver uma cor, o cara pega um catálogo e abre assim, aí você fala, vixe, o que eu vou escolher? É esse sentido dessa palavra, várias provações. É um catálogo de provações. Escolhe. Todos aqueles que querem servir ao Senhor piamente passarão por várias provações. Mas a promessa é que Deus vai estar com a gente. A promessa é essa aí, querido, que Ele vai estar com a gente. E finalmente aqui, sabe o que acontece? Depois de tudo isso, passa dificuldade, Ele mantém a sua palavra. Jesus falou, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. E eu vou permanecer com você. Se tiver beleza, fazendo churrasco, alegrando com a família, comemorando bodas, eu vou estar com você. Mas se tiver marido no hospital, filho doente, provação dentro de casa, eu vou continuar com você. Geladeira vazia, mas nada na despensa, eu vou estar com você. Carro quebrou, fundiu o motor, só tem aquele e não tem dinheiro para arrumar, mas eu vou estar com você. Não dá para andar de ônibus porque não tem dinheiro do ônibus, tem que andar a pé, eu vou andar a pé com você. Levantarão pessoas contra você, não vão gostar de você, vão acusar você, beleza, mas eu vou ser acusado junto com você. E eu vou dar vitória para você. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite, querido. Termino dizendo assim, o que isso faz com a gente? Primeiro, nos faz vitoriosos contra os nossos inimigos. O Senhor disse para Moisés assim, lá Moisés, tem algumas nações, os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Essas nações eram poderosas, fortificadas. Eram nações que subsistiram ao Egito. O Egito, o grande império, não conseguiu dominar essas nações. Elas permaneciam firmes. Aí Deus falou assim para ele, essas nações estão lá ainda, porque aquela terra eu já dei para vocês, e vocês vão lá e vão conquistar essas nações. Você vai ser vitorioso contra o seu inimigo. Talvez você não entenda isso, falou, pastor, mas que nação que é essa aí que a gente tem que vencer?
Pode ser que não seja uma nação, querido, mas você certamente tem algo, tem um inimigo na sua vida, alguma coisa que está tirando a tua paz. Eu pergunto para você nessa noite, o que é que está tirando a sua paz? O que é que às vezes está tirando a sua alegria? O que é que às vezes tem se levantado contra você e tem te deixado preocupado, tem te deixado em desespero? Talvez seja uma enfermidade, às vezes seja um problema dentro da sua família, às vezes é um problema com o seu filho, com a sua filha, às vezes é um problema no seu relacionamento, às vezes é o seu casamento que está se acabando, às vezes é uma crise financeira na sua vida. O que é que está tirando a sua paz? Talvez isso sejam essas nações, essas 6 nações poderosas. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, você vai ter vitória contra os seus inimigos. Eles podem estar aí, mas você vai ser vencedor. Querido, não estou fazendo aqui autoajuda, não estou querendo fazer aqui essas coisinhas. Não, querido, eu estou sendo muito sincero com você. Nós vamos ter aflições nesse mundo, vamos ter dificuldade nesse mundo, mas eu creio num Deus que dá vitória para a gente. Eu creio num Deus que nos levanta. Eu creio num Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não gosto de fazer troca com Deus, de fazer com essas babaquices todas, mas queridos, eu sei que o meu Deus faz milagre, eu sei que o meu Deus tem poder, eu já vivi experiências com Ele, eu já vivi experiência de vitórias na minha vida, não estou falando o que me disseram, estou dizendo o que eu já vivi, e é esse Deus que eu estou falando que está com você, é o Deus que te dá vitória contra os seus inimigos, nas suas adversidades, nas suas dificuldades, Ele te dá vitória, Ele é fiel, aleluia. Esse é o Deus, quando nós acreditamos nele, temos ele com a gente, ele nos coloca na presença dos grandes deste mundo, e muitas vezes para confundir esse pessoal. Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou te colocar lá diante do faraó e dos reis do Egito. Ele falou isso para Paulo, Paulo, você vai testemunhar diante das autoridades e dos reis desta terra. Jesus falou isso para os discípulos, vocês vão ser levados na presença das autoridades e dos reis desse mundo, e não fica com medo, porque quando vocês chegarem lá, eu vou estar com vocês, e eu vou dar palavra, vou colocar a palavra na boca de vocês, e eles vão ficar confusos com vocês. Isso aconteceu mesmo, querido. Um dia levaram Pedro e João, levaram diante das autoridades, e o pessoal fazendo pergunta, e eles respondendo, e eles falavam. E aí os caras falaram assim, gente, peraí, esses caras são indoutos, eles não sabem escrever, eles nunca fizeram faculdade, eles estão confundindo a gente. Quem são essas pessoas? Aí disseram, tem 2 coisas. Eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus? Foi. Então deve ser isso. E tem uma segunda coisa. Eles não têm medo de vocês, não. Eles não têm medo de vocês, não. E aí eles disseram assim, sabe uma coisa? Compete mais a nós obedecer a Deus do que a vocês. Não tem problema. Muitas vezes Deus vai levar você em lugares que você nunca imagina entrar, querido. Deus vai te levar para testemunhar do nome dEle, a pessoas que você jamais imagina, a pessoas que você jamais, olha, quem sou eu? Você vai chegar, quem sou eu para estar aqui? Aí fala, você não é nada, mas eu que estou com você sou tudo, e eu vou dar a palavra para você, vou dar sabedoria para você, e eu termino falando que esse Deus faz da gente, esse Deus faz de escravos, conquistadores, esse povo que viveu pelo menos 300 anos como escravos, trabalhando forçado, não sabiam a arte da guerra. Deus deu a eles estratégias de conquista sobre as nações poderosas, de guerreiros, de gigantes, de muralhas. Deus fez eles triunfar sobre tudo isso. Olha isso aqui, só acredito porque está na Bíblia. Tinha uma cidade poderosa, muralhas fortíssimas. Dava para andar os carros em cima do muro assim, da cidade. Aí eles falaram, mas como é que a gente entra nessa cidade aí? Deus falou, eu vou ensinar vocês. Durante 7 dias, todo dia, vocês vão sair logo manhãzinho, bem cedinho, para não ter preguiça. Vocês vão dar uma volta em volta da cidade, dos muros da cidade. E faz o quê? Dá uma martelada no muro? Não, volta para casa. Aí eles foram, deram uma volta.
O inimigo lá, tudo armado, preparado. Foram embora. Aí no dia de manhã, olha os caras de novo dando uma volta. 6 dias. Aí chegou o 7º dia. Hoje vai ser diferente. Hoje vocês vão dar 7 voltas. Mas já vão preparados, porque hoje a coisa vai ser diferente. Vem na frente, sacerdote, com a arca, não sei o quê. Aí eles foram. Deram volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, Josué vai dar uma ordem, e vão tocar trombeta, e vocês vão gritar. Aí grita mesmo. Grita. E o muro vai cair. Como é que é? Esse murão vai cair com um grito. Isso aqui, isso é milenar, gente. Isso aqui, olha o tamanho das pedras. Não fica muito perto, porque vai cair. Eles foram dar a volta. Chegou na última volta, Josué deu uma ordem. Agora, gente! Aí tá tocando a trombeta lá. E o povo... gritou, gente. E o muro caiu. Aí caiu, eles montuaram por cima das pedras e tal. Agora você imagina o povo que está ali dentro, confiando naqueles muros. Olha, se eles derrubaram o muro com um grito, imagina nós. Estamos mortos. Eles gritaram na gente aqui, nós estamos acabados. Se esse murão caiu com o grito deles, nós estamos mortos. E foi isso que aconteceu. Porque não eram eles, era Deus que estava com eles. Aleluia. Eu termino falando alguns versículos. Que Deus falou para Jeremias: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Ele falou com Isaías: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele falou para Josué: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Em outro momento ele falou com Jeremias de novo: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo, lutarão com você, mas não o vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Em Atos ele fala com Paulo: pois eu estou com você e ninguém vai fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. E ele diz para você hoje: eu estou com você, eu sou o Senhor que ainda ando com você, que caminho com você, que capacito você e te levo às conquistas nessa terra. Chegamos ao final de mais um programa e eu quero agradecer pela sua vida. Queria fazer uma oração junto com você nesse momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Somos gratos, Senhor, por cada um, Senhor, que tem ouvido a tua mensagem nesta noite, Pai. Nós queremos pedir a tua bênção sobre este lar, sobre esta família, que o Senhor esteja nos abençoando poderosamente nessa semana. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Uma boa semana e que Deus nos abençoe. serafins que cobrem o rosto ante a ti. Eu escondo meu rosto para que vejam a tua face. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Oh, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais o Santo. As fumaças me esconde, só teus olhos
olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer. Oh, aleluias. Talvez você não tenha tido tempo para adorar ao Senhor essa semana, mas hoje, agora é o momento de você se render a Ele em adoração, dizer a Ele o quanto você o ama, dizer a Ele o quanto Ele é grande na sua vida, o quanto você depende dEle. Oh, aleluia, você tem a liberdade, existe a liberdade de você se prostrar, se render diante do Senhor nesta noite. Oh, não existem mais cadeias que te prendem, querido, não existem mais cordaças que prendam o seu falar. Você é livre para adorar ao Senhor esta noite. Então abra a tua boca e declare esta noite. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Do Santo, do Santo, do Santo, do Santo, do Santo,